Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Eu quero a sua atenção e sua reverência diante desse estupendo livro que é o Apocalipse. Ele não foi escrito para matar a nossa curiosidade e nem para servir de modelo para filmes de ficção científica. É a revelação de Deus, dada a João na ilha de Patmos, que tem muita significância para os dias de hoje. Apocalipse é o livro do momento. E nós, ao longo dos meses, estamos passando capítulo por capítulo, para sermos edificados, advertidos, consolados pelas suas revelações. Você sabe que na última mensagem, nós começamos a quinta sessão, o quinto ciclo do total de 7, porque é assim que o Apocalipse é dividido, 7 ciclos que contam e recontam a mesma história. E na mensagem passada, iniciamos o quinto ciclo, a quinta sessão. E essa quinta sessão, ela aborda as taças da ira de Deus, os 7 flagelos de Deus, que são os juízos finais, plenos de Deus sobre os ímpios. João tem uma visão, e ele vê 7 anjos, e esses 7 anjos têm 7 flagelos nas suas mãos. Ele sai de dentro do santuário de Deus, e recebem dos seres viventes 7 taças de ouro, e pelas ordens de Deus, vão despejar essas 7 taças sobre a terra. O que contém essas taças? A violenta cólera de Deus, a ira de Deus. A última mensagem, a última imagem que tivemos na última pregação, foi a do capítulo 15, do verso 8, nós encerramos com essa última imagem. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos da ira de Deus. O santuário era um local onde o sacerdote entrava para interceder pelo povo, queimar incenso, oferecer sacrifício. Agora a glória de Deus enche o santuário e interrompe a entrada, simbolizando que não há mais condições de entrar para oferecer sacrifícios, nem fazer orações. É um símbolo do quê? Agora não tem mais jeito. A situação do mundo agora é irreversível. O santuário celeste está fechado. Não se pode mais interceder por ninguém, não há mais perdão. Os anjos precisam derramar as 7 taças da ira de Deus sobre o mundo. Acabou-se o tempo da misericórdia. Assim encerrou a última pregação. Esses textos aqui, irmãos, são para mostrar, diferente do que o mundo ensina, que a história é cíclica, ela se repete, se repete. Aqui no Apocalipse a revelação é progressiva. Deus está cumprindo a sua palavra. Deus não está em um trono estático repetindo situações. Ele está movendo o mundo para o julgamento final, e o julgamento final está prestes a acontecer. E aqui ele revela, no capítulo 16, esse julgamento final e pleno sobre a terra, na forma das 7 taças. Mas antes de entrarmos nas taças, é importante você saber algo. O Apocalipse sempre faz uso do Antigo Testamento. A chave para interpretar o Apocalipse é o Antigo Testamento. As 7 taças
que nós já vimos, assim como as 7 trombetas, elas ambas remetem às pragas enviadas por Deus no Egito. Lembra as pragas das rãs, piolhos, o rio Nilo se transformando em sangue? As 7 taças e as 7 trombetas apontam para as pragas do Egito. A primeira taça causa ferida nas pessoas. A primeira taça que vamos ver. E ela é paralela às pragas das úlceras, em Êxodo 9 e 10. A terceira taça que nós vamos ver vai tornar as águas dos rios em sangue. E ela é idêntica à praga que transformou as águas do Egito em sangue, em Êxodo 7, 19. A quinta taça que veremos, ela ocasionará trevas sobre a terra. E ela é semelhante à praga que deixou o Egito na escuridão, está em Êxodo 10, 22. A sexta taça, que secou o rio Eufrates e trouxe 3 espíritos parecendo como rãs, é semelhante à praga que Deus envia como rãs para cobrirem a terra, Êxodo 8, 6. A sétima taça que veremos aqui, ela lançará pedras de granizo sobre a terra. Ela é equivalente à praga que Deus também envia, chuva, saraiva de granizo sobre o Egito. Está em Êxodo 9, 23, 29. Você vê que é uma repetição. As taças da ira é uma repetição das pragas do Egito. E há mais uma comparação das 7 trombetas com as 7 taças. Elas são muito parecidas. O que as 7 taças vão propor hoje é quase idêntico ao que as 7 trombetas também propuseram. Mas tem um diferencial muito expressivo aqui, muito importante. A diferença entre as trombetas e as taças é a intensidade. As trombetas atingiam apenas 1/3 da humanidade, 1/3 das águas, 1/3 dos vegetais. Já as taças não. Elas atingem o mundo todo, a criação toda, a humanidade toda. As taças da ira de Deus que vamos ver hoje apresentam as diferentes perspectivas da destruição final do primeiro céu e da primeira terra, onde Deus despejará seus flagelos, aplicando seus juízos plenos sobre esta terra, demonstrando neste ato toda a sua cólera, os juízos plenos de Deus sobre a terra e os juízos finais. Vamos então para os 7 flagelos, as 7 taças. Importante notar que apesar de você ver o festival de horrores aqui escrito, o Apocalipse é simbólico e não literal. São símbolos que comunicam verdade. O capítulo 1, o versículo 1, o capítulo 16, o capítulo começa com uma voz de comando. Veja o verso 1. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Pergunta: de quem é essa voz? Visto que nesse momento todos estavam fora do templo e ninguém podia mais entrar, porque a glória de Deus preenchia o templo, essa voz é do próprio Deus. E o texto diz o estado de Deus ao proclamar essa voz, porque o texto diz uma grande voz, significa Deus está irado, Deus está encolerizado, e ele dá uma ordem direta e objetiva. Os anjos devem sair com as taças cheias da sua ira, e devem, sobre as suas ordens, derramá-las sobre toda a terra. Primeiro ponto que eu aprendo aqui: as taças são derramadas pelas ordens de Deus.
significa que mesmo no fim do fim do fim, mesmo sobre todos esses juízos que acometerão a terra, em todos eles, nesse período final, Deus tem o controle pleno e total da situação. Esse primeiro versículo é para nos mostrar que em nenhum período da história Deus ficou sem o controle. O controle é dele das nações, das estações, das leis, reis e nações. É ele que decide, ele que decreta, e nada está fora do seu controle nem do seu alcance. Esse capítulo 16 também é uma reminiscência do julgamento de Deus sobre o Egito. Era o seu julgamento sobre Faraó, sobre os deuses do Nilo, os deuses do Egito. E Deus estava humilhando Faraó, e ele estava executando o seu juízo através daquelas pragas. Aqui Deus está vindicando a sua justiça. Finalmente chegou o dia do juiz de toda a terra se levantar e julgar todas essas nações, e nenhuma das nações e todas as suas iniquidades ficarão impunes, todos serão julgados. Agora vamos para a primeira taça. A primeira taça é, presta atenção, a primeira taça é direcionada aos portadores da marca da besta. Verso 2: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Notem, queridos irmãos, notem que aqui não temos mais advertências, senão execuções diretas. As crianças, por favor, os oficiais. O Senhor não está mais advertindo. O Senhor não está dando mais alerta. O Senhor está dando sentenças. Vai e execute. O que consiste esse flagelo, a primeira taça? Esse flagelo traz doenças físicas aos homens. Porque o texto diz ali: sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. É a mesma, é uma referência à sexta praga do Egito. Deus feriu os egípcios com úlceras. O que vai acontecer nesse tempo quando essa taça for derramada? Ele está dizendo úlceras malignas e perniciosas. O texto não descreve com detalhes. Seria um tempo de pestes, epidemias, doenças, enfermidades crônicas. O que tudo indica, irmão, é que o fim será um tempo de intensas e sucessivas pestes, epidemias, pandemias, enfermidades graves, sem cura. Deus acometerá esse mundo de pestes. Deus acometerá esse mundo de doenças. O castigo por terem desobedecido, negado e vivido uma vida de pecado será que o mundo inteiro será cometido por pestes. Você viu que uma simples peste de 2019 causou no mundo inteiro, ela nem foi significativa no que tange a mortalidade. Ela não matou muita gente comparada à peste negra, comparada à peste bubônica. Mas olha o transtorno, o colapso que ela causou nas nações, um simples vírus. Mas aqui não, está no plural, úlceras, pestes, doenças, enfermidades. O mundo será marcado por isso.